O Shang-Chi é um personagem que não é tão famoso, tão popular assim, mas ele é importante o suficiente para ganhar um filme solo dele no universo expandido da Marvel, e hoje eu resolvi fazer um vídeo aqui para vocês com tudo que vocês têm que saber para o filme do Shang-Chi e a Lenda dos 10 Anéis. Salve galera, Diego Silva para mais um Silverdices aqui pra gente, num clima meio explicando, meio vídeo ali daquela bordinha roxa, né? Porque não sei se vocês já entenderam, mas a identidade visual das thumbs tem a ver com os assuntos dos vídeos, mas eu vou deixar isso para falar num outro momento, beleza? Então pega lá o banquinho, senta aqui comigo, porque temos que falar de Shang-Chi, a lenda dos 10 Anéis, esse filme que ele respira os filmes de Kung Fu que passavam na Band às segundas-feiras. Shang-Chi, a Lenda dos 10 Anéis, ele é o primeiro filme que é 100% parte da fase 4 da Marvel. E eu sei que nesse momento você tá falando do Homem-Aranha O Longe de Casa, ou talvez o filme da Viúva Negra, mas vamos lá. O filme do Homem-Aranha O Longe de Casa, por mais que ele seja ambientado depois do Endgame, é um filme que tá naquele embrólio, naquela coisa de direitos entre Marvel e Sony. Ele não é um filme 100% Marvel, não por menos ele não está disponível nem na Disney Plus. Beleza? Então a gente tira aqui o Homem-Aranha dessa equação, e o Viúva Negra é um filme que se passa entre Infinite War e o Endgame, e era um filme que já era para ter saído antes, acabou saindo agora por conta aí dos atrasos da pandemia e tudo mais. Então é um filme que, por mais que tenha sido lançado dentro da fase 4, não faz parte da fase 4 dos filmes da Marvel. Então Shang-Chi, a Lenda dos 10 Anéis, é o primeiro filme 100% ambientado na fase 4, aí tem ali aquelas coisas de mostrar como que era antes, nessa coisa de contar um pouco da origem e as histórias entre o Shang-Chi e o Mandarim, mas é um filme que o tempo dele se passa depois do Endgame. E é um filme que ele também é importante porque aqui finalmente nós vamos ver a organização dos 10 Anéis. E é a primeira organização criminosa a ser citada, a aparecer no universo Marvel, ainda quando era só o universo Marvel dos cinemas, no universo expandido cinematográfico da Marvel, não era esse nome grande. E pra quem não lembra, a Organização dos 10 Anéis é a organização que o Obadiah Stone, o Monge de Ferro, ele negocia o sequestro do Tony Stark, e beleza, aparece ali, aparece no decorrer dos filmes do Homem de Ferro, aparece também no primeiro filme do Homem-Formiga, ali na hora que eles estão fazendo as demonstrações do Jaqueta Amarela, tem um cara com a tatuagem dos 10 Anéis no pescoço. Então é a primeira organização criminosa a aparecer no universo cinematográfico da Marvel, e ela só vai ser apresentada de verdade agora no filme do Shang-Chi. E aqui vai rolar uma série de retcons e também reparações históricas, né? Porque, vamos lá, o Mandarim ele vai aparecer aqui numa coisa meio misturando a história de origem do Shang-Chi e a história de origem do Mandarim. Porque nos quadrinhos o Shang-Chi é filho do Fu Manchu e o Mandarim é o Mandarim. Mas o Mandarim no universo Marvel, ele não foi apresentado. A Organização dos 10 Anéis sim, ela é presente, mas o Mandarim de verdade não. Pra quem não lembra, no Homem de Ferro 3 teve aquela coisa do Mandarim falastrão interpretado pelo Ben Kingsley, onde ele fazia o Trevor, que era um ator que era contratado para interpretar o Mandarim nos vídeos que eram divulgados, mas ele não era um Mandarim de verdade. Tem até um curta-metragem que saiu junto com o Blu-ray do Homem de Ferro 3, onde mostra o Trevor na prisão e ele sendo ali peitado pela verdadeira Organização dos 10 Anéis. Mas se você quiser assistir, se eu não me engano, Hail the King está disponível no Disney Plus. Se não tiver Disney Plus, tá dando sopa aí, porque era para estar disponível sim. Outro ponto muito importante dentro dessas reparações e retcons é o mercado asiático para Marvel, porque vamos lá, né, nas histórias de origem do Shang-Chi, ele era meio que muito caricato. Todos os personagens desse universo, todos os personagens que faziam parte da família de personagens do Shang-Chi, eles eram meio caricatos, relacionando aí a visão norte-americana do que é a cultura chinesa, a cultura
cultura asiática de maneira geral. Os nomes mesmo são nomes muito caricatos. Tem um dragão que é o Fin Fun Fun, então é essa coisa muito de nome que às vezes é engraçado nas comédias de época onde os norte-americanos retratavam os chineses e tudo mais. De certa maneira a gente pode pegar os filmes do Bruce Lee, que são filmes de época e retratam muito bem essa maneira norte-americana de ver a cultura asiática, e tudo que está presente ali era presente de alguma maneira nos quadrinhos do Mestre do Kung Fu, e com essa coisa de misturar a história do Mandarim, que é um personagem mais popular, com a história do Mestre do Kung Fu, tendo essa série de retcons, deixou ali tudo mais palpável e mais agradável para todo mundo. Então, de certa maneira, agrada os fãs do Homem de Ferro e de certa maneira agrada também todo o mercado asiático que consomem os filmes da Marvel. E eu sei que agora você tá falando, e Silver, e essa história de 10 anéis? Porque nos trailers eu vi umas argolas do Sonic ali, só faltava fazer o brilhinho do Sonic. Mas então, gente, vamos lá. O primeiro ponto que a gente tem que parar pra pensar aqui, que seriam rings, e rings em inglês pode ser tanto anel como argola. Então é uma adaptação muito normal, assim, até aí não tá muito errado, e eu entendo até o que alguns críticos, algumas pessoas falaram quando divulgaram os anéis numa primeira vez, é que a Marvel tentou fugir muito dessa coisa de manopla, de coisa na mão, pra não ficar ligado ao Thanos. É algo como o que foi Infinite War e Endgame, até a fase 3 é passado, agora é um outro momento da Marvel, por isso das argolas e não anéis. Mas vamos lá. Os anéis do Mandarim nos quadrinhos, eles são relíquias que tinham ali o espírito, a essência de guerreiros de um outro planeta, de uma outra raça, guerreiros alienígenas. E essas relíquias, elas eram peças de uma espaçonave que caiu na Terra, e o Mandarim foi lá, roubou essas relíquias e adaptou elas a anéis. E aí cada anel tem um poder, tem um fazer diferente, melhor dizendo. O que resta a gente saber é se as argolas vão ter alguma função diferente do que apareceu até agora nos trailers, e aí só assistindo o filme dá pra saber. Mas até então essa adaptação é uma adaptação que faz muito sentido pela tradução do nome, pelo momento da Marvel. E se a gente for parar para pensar que no final das contas são anéis, são relíquias extraterrestres que o Mandarim adaptou para anéis, ele pode muito bem ter adaptado para argola, e tem aquela coisa meio treinamento de artes marciais, as argolas com peso e tudo mais. Então, para mim, dentro dessa cultura, dentro de como foi abordado, faz todo sentido. Então chegamos aqui no que pode ser a maior dúvida de todas, né? Como eu falei, eles misturaram ali a história do Mandarim com a história do Shang-Chi e o Fu Manchu, né? O Shang-Chi e o pai dele. Até aí, ok. Então eu sei que vocês estão pensando, Silver, essa história é o que então? Vai ser a história do Mandarim ou vai ser a história do Shang-Chi e os 10 Anéis? O que no final virou essa história? Pelo que foi apresentado até agora nos trailers e também na sinopse oficial, eles vão adaptar a história do Shang-Chi. A única coisa é que o Mandarim se tornou o pai do Shang-Chi, e a história é basicamente aquela nos quadrinhos, né? O Fu Manchu, ele treinou o Shang-Chi a vida inteira para o Shang-Chi ser a maior arma humana da face da Terra e no final das contas acabar assumindo o controle do reino, do submundo, do crime do Fu Manchu. É isso. E esse é o que o Mandarim tá tentando fazer com o Shang-Chi até então. E só colocando o Shang-Chi dos quadrinhos aqui pra vocês. O Shang-Chi dos quadrinhos, ele é um personagem, ele é realmente o maior artista marcial da Marvel. Ele é melhor, mais forte, mais poderoso do que o próprio Punho de Ferro. E não é pouca coisa não. O Shang-Chi sem poder nenhum, ele é um mísero humano altamente treinado. Tudo que ele tem é habilidade extrema. Inclusive, por conta dos treinamentos em diversas artes marciais asiáticas, diversas artes marciais chinesas, ele controla e controla muito bem o Chi, e aí ou o Ki, ou sei lá o que, o Cosmo, o sétimo sentido, sei lá o que ele controla muito bem, e ele faz frente para alguns personagens que têm superpoderes nos quadrinhos. O Shang-Chi, sem superpoder nenhum, ele desvia de balas. Então é isso, o cara é insano. E as coreografias até então mostradas nos trailers foram realmente muito bem ensaiadas e foram repetidas exaustivamente até que tudo saísse, ó,
maravilhosamente bem. Esse é o Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis. É isso, minha gente. Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis estreia nos cinemas brasileiros, nos cinemas mundiais, no dia 2 de setembro. Talvez eu vá assistir aqui no cinema, porque eu tô organizando aqui, eu tô fazendo parte de uma organização de uma sala de cinema fechada ali, para todo mundo poder curtir o filme tranquilamente, obedecendo o distanciamento social, porque ainda estamos no meio da pandemia. Então, se eu assistir, na sequência eu trago um vídeo falando de Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis para vocês. Maravilha? Eu trouxe nesse vídeo aqui todas as informações pertinentes para vocês curtirem tranquilamente Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis. Deixa aqui nos comentários se você tem alguma dúvida ainda sobre esse filme, que eu faço um Reels, Shorts ou qualquer coisa assim para tirar essa dúvida de vocês. Maravilha? Não deixa de se inscrever aqui no Silverdice, deixa o seu like, compartilha esse vídeo que é muito importante e até o próximo. Tchau!